Você é uma mulher bonita, inteligente, esforçada, dedicada, mas percebe que quase ninguém valoriza verdadeiramente o que você faz. Eu não estou falando sobre buscar validação, mas sim ter algo útil e que seja devidamente valorizado por isso. Enquanto que do outro lado você percebe que tem pessoas que fazem praticamente a mesma coisa e são muito mais percebidas, são muito mais valorizadas e reconhecidas. E aí surge a pergunta: o que que essas pessoas têm que faz com que elas sejam mais vistas, enquanto você passa totalmente despercebida? Oi, meu nome é Williane, mas você pode me chamar de Willy. Aqui eu trago pílulas de conhecimento. Então, se você é uma pessoa que busca se desenvolver todos os dias, esse é o lugar certo para você estar. Aqui eu trago conteúdos que contribuíram significativamente para mim. E a ideia é fazer com que você também tenha contato com esse conteúdo, mas de uma forma menos complexa. Eu acredito que trazer uns conteúdos mais complexos de uma forma mais espontânea, como uma conversa aqui, seja uma forma leve de aprender e evoluir. Então, assim, a ideia é que a cada vídeo você evolua um pouco mais. Por isso que é interessante que você comece a acompanhar os vídeos, se inscreva para que você não perca nada do que eu postar. A ideia é ter um desenvolvimento progressivo, como de fato é. Não tem como você mudar do dia para a noite. Você assistir um vídeo super mega interessante e aí no outro dia você já ser outra pessoa. Então, como o efeito é progressivo, é interessante que você siga aqui para que toda vez que eu postar um vídeo novo, um conteúdo novo, você consiga assistir. O que será que as pessoas fazem que tornam elas mais vistas, enquanto você passa totalmente despercebida? Eu trouxe nesse vídeo 4 pontos bases que provavelmente você está errando e você talvez nem esteja percebendo, e por isso você se encontra nessa situação. Assim, são pontos tão básicos que se você olhar assim superficialmente, você vai pensar, meu Deus, isso aí é óbvio. Mas se você olhar com um pouco mais de profundidade, você vai enxergar que tem pontos que você não estava enxergando, que você não estava dando a devida atenção. Então, antes de eu entrar nos pontos, você vai prometer que vai prestar atenção em cada detalhe que eu disser. Primeiro ponto base que você precisa dar atenção, o autoconhecimento. Um tema que certamente você está cansado de ouvir, porque às vezes quando eu vejo alguém falando também, eu fico, de novo essa questão. Mas que a maioria das pessoas, pelo menos assim, uma grande parcela delas, não falam sobre autoconhecimento da forma que é. Elas falam mais, sei lá, frases ali mais impactantes para poder, sei lá, viralizar, não sei, ficar bonito no vídeo. Só que elas não falam a realidade do que seria autoconhecimento. É mais vídeos de, faça isso, entenda isso sobre você, mude isso, nananã. Mas elas não trazem pontos práticos para que você olhe para isso, se questione e mude de fato, e realmente comece a agir para de fato mudar. Não é algo, olha, esse é o problema, e para resolver esse problema você precisa fazer isso. Entende? É uma coisa mais generalizada. Então, talvez você esteja saturado desse assunto por conta disso. Mas, vem cá que as coisas vão ficar mais esclarecidas. Eu acredito que você sabe que você não sabe lidar bem com determinadas pessoas. Você sabe que essas pessoas, elas não despertam o melhor de você. Que, pelo contrário, elas tiram de você o pior que você tem. Mas você insiste em se manter em ambientes e em amizades, enfim, que ao invés de te impulsionar, elas ofuscam o objetivo que você tem. E aqui eu diria que você precisa se ouvir mais. Eu sei que tem uma voz aí que diz o seguinte: quando você está com determinadas pessoas, você age dessa forma. Você decide essas coisas. Você começa a nutrir pensamentos desse tipo. Quando você está em determinados ambientes, você age dessa forma também. E você toma determinadas decisões também. E você escuta a sua voz. E você sabe que tem que mudar essas pessoas e esses ambientes. Porém, você é teimosa e aí se mantém nisso. E aqui, minha querida, não tem para onde correr. O que passa pelos seus pensamentos, o que você pega de conteúdo para nutrir os seus pensamentos, é o que vai influenciar nos teus comportamentos, nas tuas decisões.
E se o ambiente e as pessoas modulam o conteúdo que você tem para nutrir os seus pensamentos, por consequência, as suas atitudes serão apenas uma reação, um reflexo é, desses ambientes e dessas pessoas. Então, nesse primeiro ponto, se ouça mais, se conheça mais. Não, eu sei que em determinados ambientes e com determinadas pessoas eu sou dessa forma. É você pensar, não, quando eu tô com essas pessoas, eu penso dessa forma, eu decido dessa forma, eu ajo dessa forma. Quando eu não tô, quando eu tô com aquele outro tipo de pessoa, eu penso assim, eu ajo mais assim, eu decido diferente. E aí você fazer o quê? Tomar uma ação que resolva a questão no ponto. Ah, Willy, então você quer dizer que eu preciso me afastar dessas pessoas? Não necessariamente. Você não precisa cortar vínculo com essas pessoas, a não ser que você seja como eu e aí saia retirando tudo que é empecilho da sua frente. Mas, se não for o caso, você pode simplesmente começar a diminuir a frequência que você sai com essas pessoas e diminuir ou mudar os ambientes que você costuma frequentar. Segundo ponto, os seus princípios, eles não são bem estabelecidos. Eu sei também que essa história de princípios é uma coisa que está muito saturada, mas mais uma vez, a maioria das pessoas, elas tendem a trazer conteúdos de uma maneira muito superficial. Então é muito faça isso e faça aquilo, sem algo mais direcionado, é uma coisa mais geral. E querendo ou não, você acaba tendo dificuldade para lembrar ou até para pensar nos princípios que você acredita verdadeiramente e de fato vivê-los. Quando você tem princípios, você se posiciona melhor. Quando os seus princípios eles estão claros, você consegue filtrar as suas decisões, as suas ações, os tipos de pensamentos que você vai nutrir. E aí, ligando com o primeiro ponto, que é o autoconhecimento, você vai saber quando chegar algum pensamento ali que, sei lá, de alguma forma vai fazer com que você não tome determinadas decisões. Você já, opa, não, vamos reformular aqui o pensamento e nutrir apenas pensamentos que de fato vão me estimular a agir, a buscar os meus objetivos. Uma grande parcela das pessoas, elas desconsideram essa questão dos princípios. Mas você não tem a mínima noção do quanto isso impacta no modo como as pessoas te enxergam. Porque pensa, ok, você tem os princípios X. E para você tomar determinadas decisões, você precisa pegar essa sua ideia, que ainda não virou decisão, essa sua ideia, passar pelo filtro dos princípios e dos valores, e aí sim você tomar uma decisão sólida e fixa e firme. As pessoas elas observam isso. Talvez você não veja, não perceba, porque ninguém fala, mas tenha certeza que está todo mundo observando. Então, o que que passa por esse filtro? As pessoas, os seus pensamentos, os tipos de pensamentos, os seus comportamentos, as suas falas, suas ações no geral. Se as pessoas elas estão observando como você fala, o que você fala, como você age, o porquê você age de determinada forma, o porquê você frequenta determinados ambientes. Você precisa analisar para onde os princípios que você diz viver estão lhe levando. Por exemplo, vamos supor que você tem uma amiga, e aí essa amiga trai o namorado dela. Ok, você pode até pensar, ah, mas eu não traio o meu namorado. Eu andar com ela não significa que eu automaticamente serei uma pessoa que trai. De fato, não. Só que só de você ficar para cima e para baixo com a fulana, as pessoas vão atrelar você aos comportamentos dela. Então, você pode até não ter agido da forma que fulana age, mas você ficar para lá e para cá com ela significa dizer, aos olhos das pessoas à sua volta, que você é conivente com as ações dessa fulana. Você precisa ser coerente com o que você acredita. Se você é uma pessoa que tem como um princípio a fidelidade, tem como um valor a fidelidade, né, ser uma pessoa fiel, você não vai andar com uma pessoa para lá e para cá que trai. Então você fala: "Ah, eu sou uma pessoa que não traio e que eu valorizo isso". E aí você tá para cima e para baixo com uma pessoa que não valoriza isso. Não faz o menor sentido. Tive que encerrar o vídeo porque o tempo tava curto. Então, esse vídeo aqui ele vai ficar meio repartido. Só que a ideia ela vai se manter fluida. Então, foca no conteúdo que dá certo. Terceiro ponto: autoconfiança.
Você precisa confiar mais em si mesma. Ah, Willy, que óbvio. Calma. Você precisa confiar mais em si mesma. Confiar mais na sua capacidade de fazer algo, principalmente algo que você se propôs. Precisa expressar mais as suas ideias, claro, para as pessoas certas. Lembra do que eu falei? Se você falar algo que é extremamente valoroso para uma pessoa que não vê valor e nem sentido no mesmo que você, então de nada vai adiantar. Vai ser apenas mais uma fala vazia, enfim, rasa para essa pessoa que não entende e muito menos valoriza o mesmo que você. Ok, Willy, eu entendi que eu preciso confiar mais em mim mesmo, mas eu não sei como fazer isso. Eu vou te explicar exatamente como é que você faz para aumentar a sua autoconfiança e torná-la realmente mais sólida. Diferente do que muitas pessoas falam, que para você se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você precisa se colocar em situações de muita exposição, que você precisa ir lá e fazer mesmo com medo, e nananã. O que que você precisa fazer? Cumprir com aquilo que você se propõe. Só que aqui que tá o ponto, não é qualquer coisa. Não é, eu vou me propor a ir à academia todos os dias e irei cumprir com isso para aumentar a minha autoconfiança, sendo que você não olha para o contexto em que você está. Lembra do autoconhecimento? Você não olha para os pontos que você está mais inclinado, você não olha para as suas principais tendências. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui da academia. Você é uma pessoa que não treina, você não tem o hábito do treino. E aí você coloca como objetivo você ir treinar todos os dias, durante 30 dias. Vamos supor que você coloca o seu treino para o horário das 5 da manhã, só que na noite anterior você dorme tarde. E aí, consequentemente, você vai acordar mais tarde. Então, esse primeiro ponto aí de acordar mais cedo para poder ir treinar já se foi. Você precisa olhar para o ponto principal. Para você ter uma autoconfiança verdadeiramente sólida, você precisa gerar evidências. Como assim, ele? Você precisa ter provas o suficiente de que sim, você é capaz de realizar determinada coisa, de cumprir com um determinado objetivo. Então pensa, é como uma amizade que você tem e essa amizade, ela sempre se propõe a fazer algo por você. E essa pessoa sempre cumpre com aquilo que ela se propôs. Ao decorrer do tempo, você vai tendo provas de que essa pessoa, sim, de fato, ela é comprometida, sim, de fato, ela é verdadeira, ela cumpre com aquilo que ela falou. Então, quando chegar um determinado momento e essa pessoa se comprometer com você, você não vai pensar, nossa, será que ela vai fazer? Será que ela não vai? Será que ela vai cumprir ou não? Porque você já tem provas de que ela é de fato uma pessoa confiável, de que ela é de fato uma pessoa de palavra. Com você não é diferente. Você precisa gerar essas mesmas evidências, você precisa gerar essas mesmas provas de que sim, você é capaz de cumprir com aquilo que você se propôs. Só que aí vem o porém da coisa. Às vezes você se propõe algo muito além daquilo que você tem capacidade de realizar. Então, como o exemplo da academia, você é uma pessoa que não treina nada, e aí, além de não ter o hábito de treinar, você também não tem o hábito de acordar cedo. E nisso, você quer treinar todos os dias, durante 30 dias, e você quer acordar cedo todos os dias para poder treinar, sem levar em consideração todo o seu contexto. Você não é uma pessoa que dorme cedo, você não é uma pessoa que tem o hábito, como eu falei, de acordar cedo. Então, no primeiro momento, você vai ficar mais tendente a não cumprir com isso. Sendo assim, você precisa analisar o seu contexto, você precisa analisar as suas emoções, você precisa analisar as suas tendências. O que é que você tem mais tendência a fazer? Nossa, eu não sou uma pessoa de acordar cedo, então eu não vou colocar para poder eu ir treinar às 5 horas da manhã. Eu vou, sei lá, às 7h30, se você conseguir, é claro. E aí, aos poucos, eu vou começando a dormir mais cedo para que aí eu consiga acordar mais cedo e consiga ir treinar cedo. Nossa, eu não tenho o hábito de treinar todos os dias, então eu vou começar, sei lá, 3 vezes na semana.
E aí, aos poucos, você vai implementando. Ao decorrer do tempo, você vai cumprindo com as pequenas obrigações e aí você vai gerando pequenas evidências. E ao decorrer do tempo, você vai aumentando o nível daquilo que você se propõe. E no final, depois de um tempo, você vai perceber que sua autoconfiança está lá em cima e não tem como você dizer o contrário, porque você tem provas o suficiente de que sim, você é capaz de fazer aquilo que você se propôs. Esteja certa de que a autoconfiança é algo que as pessoas percebem. Elas percebem através da sua presença. Às vezes você tá, sei lá, em um grupo e aí tá todo mundo lá conversando e tudo mais, só que você tá meio assim de expressar suas ideias, porque você nunca fez isso, você nunca falou e às vezes quando falou alguém não levou em consideração o que você tinha para falar, alguém não lhe ouviu, enfim. Nesses momentos você precisa gerar evidência. Você não precisa sair falando pelos cotovelos dentro de uma roda de conversa, mas falar um pouco aqui e ali já é o suficiente para você gerar pequenas evidências de que tá tudo bem. E sim, você é capaz de iniciar uma conversa com alguém e se envolver ali no meio. Então anota, sem autoconfiança, sem presença, sem boa percepção das pessoas do teu convívio. E assim, é um fato que as pessoas que são chamadas são as pessoas que são expostas. Se você tá sempre escondida, com medo, sei lá, do que as pessoas vão falar, dos julgamentos em geral, a possibilidade de você ser vista é isso aqui, comunicação. Você precisa aprender a falar. E quando eu digo aprender a falar, não é só aprender a falar certo, sei lá, julgar os verbos de maneira correta. Mas, de modo geral, você precisa aprender a articular as suas ideias, conjugar o verbo corretamente também, porque talvez você não perceba, talvez você não preste atenção, mas as pessoas elas prestam. E elas analisam cada detalhe do modo como você se comunica. Não tenha medo de falar bonito. Parece que as pessoas elas têm medo de falar certo. É o que eu percebo. Tem gente que, quando é para falar de uma forma mais bem articulada, sente vergonha. Não entendo o motivo pelo qual as pessoas têm medo, vergonha de falar certo, de falar bonito. Você precisa falar mais para fora. E eu também, inclusive, que às vezes eu me pego falando desse jeito assim. Entendeu? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, todo momento, quando eu tô conversando com as pessoas do meu convívio, eu fico atenta a falar assim pra fora e não falar aqui pra dentro pra mim, né? Outra coisa, falar com calma. Você não precisa sair atropelando as suas ideias. Ok, tem que comunicar alguma coisa? Pensa antes de falar. Formula logo qual vai ser a sua linha ali de raciocínio para você conseguir articular melhor a sua ideia e fala com calma, pausadamente. Quando você fala algo com muita pressa, muito acelerada, você transparece nervosismo, você transparece falta de confiança e de segurança naquilo que você está falando. Outra coisa, falar bem, se comunicar bem, não é falar muito o tempo todo, não é ter muitas coisas para falar o tempo todo. Na verdade, é você saber falar apenas o necessário. Tem coisas que você não precisa expressar a sua opinião, tem coisas que você não precisa externalizar. Às vezes tem momentos que você só precisa ficar aqui, ó, quietinho no seu canto. O ser humano, no geral, gosta de sentir que é importante. Então, naquele momento, quando você tá expressando atenção, você tá ali sentado ouvindo quietinho, atenciosamente, e o outro automaticamente vai sentindo que você é uma pessoa interessante, por ser uma pessoa mais interessada. As pessoas gostam de falar de si mesmas, então tenta não falar muito e busca ouvir mais, até para você ter mais conteúdo para poder conversar com essa pessoa. Porque pensa, se você chega lá na pessoa, sei lá, com uma folha em branco, você não sabe o que essa pessoa gosta, você não sabe os lugares que essa pessoa costuma frequentar, enfim, seja um grupo de pessoas ou seja uma pessoa só. Então você não tem tanto material para poder conversar com aquelas pessoas ou com aquela pessoa. Já quando você chega e faz perguntas, demonstra interesse genuíno, você tem mais material para poder conversar melhor com essas pessoas. Quarto e último ponto, que não vai dar tempo eu falar,
mas eu vou entrar no primeiro tópico desse quarto ponto. Esteja sempre alinhada. Ah, Willy, mas eu não gosto de me arrumar para sair. Não importa. Você não quer ser vista da melhor maneira? Você não quer passar uma boa imagem? Você não quer que as pessoas elas tenham uma boa impressão de você? Então, minha querida, não tem pra onde correr. Você vai ter que sair sempre alinhada. Ah, Willy, eu não sou vaidosa, eu não tenho paciência para parar e me maquiar. Pois a partir de agora você vai parar e vai começar a adotar esse hábito. Você vai desenvolver esse hábito de se organizar para qualquer ocasião. Pode ser para você ir ali na esquina comprar um pão, mas você vai fazer. Ah, William, eu tenho preguiça de passar roupa. Não importa. Esse não é o seu objetivo. Você não quer que as pessoas te vejam de uma forma diferente. Então, minha querida, você vai ter que agir de uma forma diferente. Você não vai mais sair com roupa amassada, você não vai sair mais com roupa rasgada, você não vai sair desleixado. Você vai ter ali o mínimo de atenção e cuidado com a maneira que você se apresenta, com a forma que você vai sair. Segundo ponto, use acessórios, não importa. Ah, Willy, hoje eu vou ficar em casa. Esteja com um brinco simples. Talvez você não perceba, mas usar acessório faz toda a diferença. Você pode estar a mais básica possível. Você pode estar, eu, por exemplo, tô super básica, tô só com uma blusinha não, é um macacão preto e um short preto. Mas eu vou levantar para mostrar, calma aí. E coloquei um brinco e assim, já deu uma diferença. Eu poderia colocar uma pulseira, um cinto e já estava perfeito para sair. Às vezes você não precisa estar toda emperiquitada, toda vestida no salto. Mas só de você estar ali minimamente com um brinco, uma pulseirinha, já vai dar uma diferença. Ah, William, eu não gosto de usar maquiagem. Então, coloca um brinco que a atenção não vai vir tanto assim para o seu rosto. Não vão perceber tanto que você acabou de acordar e tá com a cara lavada. Terceiro ponto, mantenha as suas unhas limpas e feitas. Willy, não gosto de fazer minha unha, não gosto de fazer esmaltação. Tudo bem, mas mantenha ela minimamente alinhada. Sem aquelas cutículas feias, sei lá, o canto da unha. Faça a unha. Tire ali, sei lá, todo final de semana para poder dar uma atenção às suas unhas. Porque acredite você ou não, minha querida, mas as pessoas prestam atenção nas nossas unhas, sim. Quarto ponto seria não usar roupa amassada, mas eu já mencionei isso aqui. Ah, Will, tem preguiça. Deixa disso. Já falei que você vai desenvolver o hábito de se alinhar antes de sair. Isso é, se você tem como objetivo passar uma imagem diferente para as pessoas. Quinto ponto, não saia com o seu cabelo sujo ou preso. Ah, filho, mas eu gosto de fazer um rabinho de cavalo. Tudo bem, tudo certo. Se for um rabo... Enfim, tem vários penteados que dá para você sair com o cabelo preso. Mas cabelo preso que eu tô me referindo é esse daqui. Ou esse daqui. Tem uma coisa que passa uma vibe de desleixo. É esse tipo de coque. Aquele que parece que você acabou de levantar, só jogou o cabelo para trás e saiu. Dá para melhorar nisso. Ah, William, é porque eu tô sem tempo. Então, se você sabe que tem algo para fazer, você se organiza antecipadamente para que você consiga sair minimamente organizado. William, mas eu sou a mulher do coque, eu prefiro sair de coque. Então, opte por coques nesse estilo. Traz muito mais elegância do que aquele lá que eu mencionei. E muito mais ordem e beleza. Importa o ambiente que você esteja, o ambiente que você vá. Esteja sempre alinhada, sempre apresentável. O mínimo que seja. Eu não estou falando sobre você sair, enfim, em cima do salto. Mas você estar ali minimamente em ordem, com o cabelo arrumado, uma maquiagem básica, um acessório. E uma roupa pode ser uma roupa simples mesmo, mas que esteja ali bem passada e alinhada. Para encerrar o vídeo, eu diria que o maior motivo que faz algumas pessoas passarem despercebidas e outras chamarem assim o máximo de atenção em qualquer lugar que elas chegam
é que elas não têm medo delas mesmas. Elas têm confiança de si, elas sabem quem elas são. Fazendo a edição desse vídeo, percebi que o vídeo ficou pela metade. Então, iremos finalizar esse vídeo agora. Pausa no estudo que eu estava fazendo aqui para poder encerrar. Acredito que esse foi o vídeo mais longo e, assim, mais difícil no sentido de ter pouco tempo para conseguir gravar o conteúdo assim, direto. Mas, enfim, resumidamente, só retomando isso que eu tava falando no final, eu acredito que uma das coisas que faz com que algumas pessoas passem percebidas e outras totalmente despercebidas é justamente se preocupar genuinamente com o modo que as outras pessoas irão se sentir na presença dessa pessoa. Independente se for alguém da família, se não. Então, essa pessoa, ela se preocupa genuinamente em como ela vai estar na presença daquela pessoa, em como aquela outra pessoa vai se sentir na presença dela. Em se ela vai estar sendo uma boa presença ou uma má presença. E só isso resume todos os outros pontos que eu trouxe aqui para vocês: autoconfiança, presença, princípios, valores, porque tudo isso é o que faz com que essa pessoa age de determinadas maneiras. Tudo isso implica no comportamento dessa pessoa e, consequentemente, na maneira que a outra pessoa enxergará ela, na maneira que a outra pessoa se sentirá na presença dela. Então, minhas queridas, se essa é a intenção de vocês, passar uma imagem diferente daquela da pessoa que fica muito na sua, que não se expressa, que não se expõe, que não tem princípios alinhados, que não tem um pensamento próprio, uma opinião própria. Se você é essa mulher que quer passar a ser mais percebido por quem é e pelo que faz, você vai precisar mudar algumas coisas, você vai precisar mudar alguns pensamentos, alguns comportamentos. Se isso é assim, indiscutível, é algo óbvio que você vai precisar fazer se essa é a sua intenção. Então é isso. Acredito que finalizamos. Me falem aqui o que vocês acharam desse conteúdo, por mais que tenha ficado assim meio repartido. Se esse vídeo ele de alguma forma mudou alguma coisa, algum pensamento, ou sei lá, se você tomou uma nova decisão a partir desse vídeo aqui, justo que você ao menos curta ou mande para alguém que você acredita que também precisa ouvir o que foi falado aqui, tá? Beijo e até o próximo vídeo.